Boa noite, meus irmãos e amigos do Espírita. Estamos começando mais uma live ordinária. Pedindo ao Divino Mestre que possamos irradiar nesse momento a luz da bondade, da compreensão, para absorvermos o ensinamento da noite de hoje, que será realizado pelo nosso irmão Jefferson. Boa noite, Jefferson. Muito boa noite. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, viu? É um prazer enorme estar aqui novamente, viu? É sempre muito bom. O prazer é todo nosso. Muita alegria que a gente recebe você mais uma vez. E Jefferson, ele é palestrante espírita, escritor e psicólogo, que vem nos prestigiar na noite de hoje com o seu trabalho. E a partir de agora, a gente vai fazer a prece e em seguida passamos a palavra para o nosso irmão. Vamos agora levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao Divino Mestre pela oportunidade que nos concede de estarmos nesse momento reunidos em teu nome, para realizar mais esse momento de estudo da doutrina de luz, que nos ilumina, nos fortalece e nos conduz sempre a um caminho de renovação, equilíbrio e paz. E no Divino Senhor, que também resplandeça em amor sobre o nosso irmão palestrante, e que todo o nosso momento seja iluminado pelos nossos irmãos do caminho. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Jefferson. Então, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. É sempre uma honra poder estar junto a essa casa que me acolhe com muito carinho, com muito amor, que me abre as portas aí para falar de Jesus, de Espiritismo. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Então, meu abração a todos aí. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é a parábola do bom samaritano, né? Essa parábola que, a meu ver, junto com a parábola do filho pródigo, são as parábolas mais simbólicas contadas por Jesus. Esta parábola vem encerrar em si o que é o próximo, quem é, melhor dizendo, o próximo em nosso caminho, né? Mas, acima de tudo, vem mostrar que há posturas, formas de agir, de se comportar, né? Seja como um sacerdote, que é o orgulho, seja como um levita, que muitas vezes vai nos distanciando desse caminho do bom samaritano. Bom samaritano que tem como característica principal o amor, a caridade, sobretudo a empatia. A empatia, aliás, é a própria coroa do amor. Então, sem mais delongas, nós vamos conversando um pouco aqui a respeito de que ecoava pelo judaísmo a seguinte indagação: quem é o próximo, né? Porque quando diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando essa amar ao próximo, né, que ecoou do livro antigo, que se intitula Levíticos, no capítulo 19, versículo 18. Então, este ensinamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está lá. E aí, quando cravaram, né, este ensinamento, quando Moisés colocou ele ali, é interessante que se levantou essa discussão, como eu disse, quem é o próximo? Porque o judaísmo, os judeus, eles eram o quê? Muito literais. Então, eles ficavam naquela indagação: olha, o meu próximo começa aqui, termina na outra tribo. O meu próximo é quantos metros? Então, entende? Essas eram as indagações que permeavam o judaísmo. E aí, quando aquele senhor da lei, aquele mestre, né, aquele rabino, tem aquele encontro memorável com Jesus, e ele tentando ali pegar Jesus, fazer uma pegadinha ao mestre, né? Porque a todo momento o mestre era testado pelos mestres da lei.
E a todo momento os mestres da lei, e aliás, que Jesus, abrindo parênteses, ele sempre utilizou desse método maiêutico, né? Então, perguntavam tal coisa, ele devolvia com outra indagação, mostrando ao indivíduo que aquilo que ele intitulava como sendo a verdade, de fato ele nem sabia o que era a verdade, né? Muitos dos diálogos de Jesus com os mestres da lei terminam sempre com os mestres da lei estupefatos, né? Ou perdidos. Então, esse mestre da lei indaga Jesus o que ele deveria fazer para encontrar a vida eterna. E aí Jesus indaga ele primeiro, ó, chama ele para o conhecimento, porque ele era um mestre da lei, um rabino. Aí Jesus fala, ó, o que está escrito na lei? Como a lês? E aí ele diz aquilo lá, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, com toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse bem, faça isso e encontrarás a vida eterna. Que seria, essa vida eterna seria um bom lugar pós o desencarne. E aí, bem como, quando a gente fala de vida eterna, a vida espiritual também, né? Então, ao entrar nessa esfera. Mas só que tinha aquela pergunta, como eu disse, ué, quem é o próximo? E ele, querendo testar Jesus, falou, é agora. Vou lançar essa pergunta para ele. Aí ele pergunta, mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus poderia ter falado, claro que ele poderia. Só que Jesus foi como eu disse, ele colocava também as parábolas para fazer o indivíduo, o sujeito, pensar sobre aquilo, mas também mergulhar dentro de si. Né? Essa é uma técnica terapêutica muito utilizada por Jesus. E aí Jesus propõe essa parábola, ele vai dizer que tinha um homem que descia de Jerusalém em direção a Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado. Foi assaltado, espancado e foi deixado semi-morto no canto. Passou por aquele homem que estava, primeiro ponto, semi-morto, ensanguentado, não conseguia se movimentar. Então, olha a figura que Jesus criou nessa parábola. Então, esse homem estava semi-morto. Perfeito. E aí passa por ele um sacerdote. Olha, continua. Passa, não ajuda. Passa por ele um levita. Olha, passa por ele, não ajuda. Passa por ele também o samaritano. E esse samaritano acolhe esse irmão, tomba em suas feridas, óleo e vinho, ata-lhe as feridas, leva ele a uma hospedagem, paga a pessoa para cuidar dele, e depois diz, na volta eu pago o resto. E aí Jesus vai dizer, quem fez a vontade de Deus? E aí o rabino vai dizer, porque o samaritano, ele era tido pelos judeus, ele era visto como se fosse um herege. Né? E uma tribo de origem politeísta, cultuavam deuses, então eles eram, mas tinham também conhecimento desta lei, a lei mosaica, mas eles eram tidos como a escória da sociedade para os judeus. E aí Jesus indaga, aí o rabino fala, foi aquele que teve de misericórdia. Notem, olha só para você ver, ele não fala, foi o samaritano, ó o orgulho. Mas ele fala, foi aquele que teve misericórdia. Aí tá bom, né? Aí a gente já entende, aí você já viu a ponta do orgulho, a vaidade, né? Não vou dar o braço a torcer, que foi o samaritano, foi aquele que usou de misericórdia, mas perfeito. Então Jesus traz alguns símbolos nesta parábola grandiosa que a gente vai interpretar para a nossa realidade, certo? Realidade ora externa e ora subjetiva. E aí, vamos lá, o primeiro ponto, que o homem estava descendo.
Isso é interessante, porque Jesus fez questão de salientar isso. Olha que símbolo, ele estava descendo. E aí, nessa descida, ele foi assaltado, espancado e deixado semi-morto. Então, trazendo uma realidade mais introspectiva, a gente vai entender que essa descida, muitas vezes, a gente faz o quê? No campo sentimental, vibracional, por pensamentos e sentimentos inferiores que decidimos alimentar, dar vida em nós. E quando a gente faz isso, a gente abre o quê? As comportas da alma a irmãos encarnados, mas sobretudo desencarnados, que estão muitas vezes aqui para nos atrapalhar. E aí a gente sente, metaforicamente, a alma sendo espancada, a gente sente o peso de um vazio, um peso de uma angústia, a gente sente os caminhos se entravando, talvez o começo de uma obsessão. Por quê? Porque nós abrimos as comportas da alma a estes irmãos. Os dito cujos obsessores, que nada mais são de irmãos que foram lesados por nós em vidas passadas. E que aqui estão em um momento, em um estágio temporário, no sentido sentimental, no sentido emocional, ainda em planos inferiores, porque ainda não conhecem o amor, mas haverão de conhecê-lo e irão se libertar destes padrões de vingança, que ainda denota uma inferioridade, uma animalidade na criatura humana. E aí, então, essa descida a nós é uma descida que muitas vezes fazemos, né? O fulano fala alguma coisa para a gente fica o quê? Com raiva. E se a gente... Porque o problema não está em ter raiva, está em ficar imerso na raiva. Tá? Porque eu vejo muitas vezes pessoas assim, eu não posso ter raiva. Então você está me dizendo que você vai o quê? Reprimir a sua raiva. E a gente sabe, em termos psicológicos, se você está reprimindo algo, esse algo depois vai voltar, na forma do quê? De depressão, ansiedade, sintoma. Se não for psíquico, vai ser no próprio corpo, na forma de doenças. Então, não é reprimir. E o propósito da doutrina espírita jamais é a repressão, é a autoeducação. A doutrina espírita não é uma filosofia castradora, mas libertadora, mas, sobretudo, educadora, tá? E aí, então, ela vai alertar sempre a gente também, né? Porque a pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos vai mostrar que os espíritos influenciam nossos pensamentos e comportamentos mais do que pensamos. Então, é preciso prestar atenção. Olha, o fulano te deu raiva? Vai lá, faz uma prece, faz o evangelho. Depois, quando a poeira baixar, vai lá, conversa com ele, se acerta com ele. Tem um diálogo maduro, construtivo, assertivo. Fale o certo, na hora certa, da maneira correta, para a pessoa certa. Isso é assertividade. Seja assertivo. Jesus era assertivo, não era agressivo e nem passivo. Sempre foi assertivo. Então, nesse primeiro, a descida, coisa que chama a nossa atenção. Mas aí passa por ele o sacerdote passa por ele. Quem é o sacerdote na sociedade judaica? O sacerdote representa, ele é tido como um intermediário entre Deus e o homem, responsável por fazer dogmas, né, condizentes ao judaísmo, por preparar todo o culto, mas também é aquele que tem o saber, o intelecto. Então, ele tem o conhecimento da lei. Da lei. Só que nessa parábola aqui, Jesus vai mostrar o quê? Olha, o intelecto, a inteligência, o saber, quando se desvincula do amor, se torna instrumento de perdição que cega os olhos para outras realidades, para outras pessoas. Então, aqui nesse primeiro momento, é um alerta a nós, sobretudo a nós no movimento espírita,
Então, a gente estuda obras belas, fantásticas, obras dignas de esplendor, que nos emocionam, estudamos o Evangelho e tudo mais, mas não conseguimos, muitas vezes, executar. Entendem? Então, essa execução que seria... Ih, gente, espera aí que eu travou aqui. Espera que a minha tela está travada. Só um minutinho. Vamos aguardar o retorno do nosso irmão, para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho, onde ele vem fazendo colocações de esclarecimento sobre essa parábola que nos leva a uma reflexão maior, para que a nossa caminhada ela possa nos conduzir numa renovação. Renovação essa que muitas das vezes a gente não se apercebe. Então é preciso que a gente comece a observar os ensinamentos de Jesus. E, além disso, fazer com que esses ensinamentos possam nos levar ao nosso interior e, dentro de nós, fazer essa renovação, fazer essa mudança necessária para o nosso desenvolvimento. Então, é preciso que a gente desperte para essa questão do exercício da caridade, que muitas das vezes a gente nem se apercebe como nos conduzimos com relação aos nossos irmãos, com relação àqueles que necessitam da nossa brandura, do nosso silêncio, muitas das vezes, para poder compreendermos que ainda somos imperfeitos e que muitas das vezes não conseguimos realizar o trabalho diante dos ensinamentos divinos. Então, vamos observar esses ensinamentos. Vamos observar como nos conduzir. Que muitas das vezes a gente observa que tem irmãos nossos que eles não caminham assim mesmo. Agora nós vamos passar a palavra a Jefferson. Retornou. Ufa! Ufa! Gente, caiu aqui algum problema na internet aqui, mas já voltou, deu tudo certo aí. Bom, a gente estava falando, eu parei na parte do sacerdote, né? O portador da lei, aquele que tem conhecimento, aquele que tem um conjunto intelectivo daquilo que lê, que estuda, mas que não consegue colocar esse conhecimento em prática no sentido de amolecer as fibras de seu coração, de iluminar a sua alma. E essa iluminação de si é feita, sobretudo, por intermédio do próximo, como mostra Jesus. E aí até me relembro da pergunta 198 da obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, onde o benfeitor Emmanuel, ele vem relembrar que a razão, ela é de suma importância, mas ela, quando se desprende do sentimento, se torna frio e calculista como os números. Ou seja, a gente, ao invés de amparar o próximo, né? E lembremos que nessa parábola esse próximo estava jogado no canto da rua, ensanguentado, semi-morto, não conseguia se mover. Então, olha a figura, essa figura não foi capaz do quê? De tocar o coração.
daquele sacerdote, portador da lei. E isso é o que a nós é uma luz, um alerta. Porque se a dor do próximo não nos incomoda no sentido de nos sensibilizar, a gente tem que ligar uma sirene aqui, uma luz, porque isso pode conduzir a gente para um adoecimento, porque quando a gente fica centrado em nós de forma demasiada, a gente vai adoecer, tá? Então esse é o primeiro movimento, o do sacerdote, aquele que sabe, aquele que é portador da lei, mas o seu intelecto não consegue o quê? Se misturar com as coisas do coração, tá bom? Então, olha que interessante. Mas, além disso, aliás, eu que peço desculpa que a minha internet caiu aqui. Eu que peço desculpa. Muito obrigado aí pela compreensão. Faz parte, gente. E aí, a gente vai ver um segundo momento agora, o levita, tá? Então, o sacerdote, só no primeiro momento, ele representa o quê? O orgulho. O orgulho, né? E o orgulho percebe que ele cega. Olha o que Jesus quis mostrar nessa parábola. Ele te deixa cego. Na realidade, a esse sacerdote dessa parábola, ele não está só cego em relação ao outro, ele está cego também em relação a ele mesmo, porque a cegueira que ele tem do outro é um reflexo da cegueira que ele tem acerca de si mesmo. Ó, profundo, não é? Então, quanto mais cegos somos a respeito de nós mesmos, quanto mais nos desconhecemos, quanto mais nos negamos, mais conturbada vai ser a realidade que olhamos. E aí a gente não vai ver as coisas como são, mas como nós achamos que elas são. E há um abismo entre ambos, tá? E aí vem para o levita, que é a segunda figura. Quem é o levita? O levita, essa tribo, essa seita era muito conhecida pelos judeus, dentro do judaísmo, pelo culto à contemplação. Então, eles contemplavam tudo. Moisés subiu lá no Monte Sinai, quando ele voltou, o que ele viu? Com o que ele se depara? Ele se depara o quê? Eles lá com o bezerro de ouro, né? Cultuando o bezerro de ouro. Então, eles contemplavam a palavra de Deus. Mas olha que interessante. Então, se o sacerdote representa a lei, o intelecto, o levita representa, então, a religião, a crença. Mas percebam que ele representa a religião e não a religiosidade. A religiosidade é a execução dos saberes que adquirimos dentro de uma determinada escola religiosa. Então, o Espiritismo ensina a caridade, amor ao próximo, indulgência, tolerância, não é isso? E quando a gente coloca em prática, a gente está exercendo, então, a religiosidade. Só que o levita, ele só utiliza a palavra que ele sabe, os ensinamentos que ele tem a respeito da lei divina, para contemplar. Olha o que Jesus quis mostrar. Ele contempla a palavra a ele mesmo. Ele não faz dessa contemplação um instrumento de conexão com Deus, consigo e, consequentemente, com o próximo. Não, não faz. E aí vem de novo, ele representa o quê? O egoísmo. Porque ele só ajuda quem é de sua religião. Aliás, o sacerdote e o levita, sobretudo o levita. Quem é da minha religião, da minha crença, do meu crédulo. Esse eu ajudo. E aí o egoísmo toma conta dele. Então, no sacerdote tem o orgulho e no levita o egoísmo. Olha lá. E, aliás, fazendo um parêntese, uma coisa importante é que esse saber que temos,
que nós bebemos em lives, em grupos de estudos, seminários, em livros, em diálogos com companheiros espíritas, todo este saber precisa ser colocado em ação. Eu sempre digo que, olha, depois que eu termino de ler uma obra, pelo menos um ensinamento eu tenho que tentar colocar em prática. Para que isso não vire o quê? Um instrumento de contemplação. A palavra está aqui, eu estou contemplando, eu me emociono, eu estabeleço reflexões profundas sobre uma passagem, mas na hora de executar, eu não executo. Na hora de sair do pensamento e vir para o ato, não encontro caminho. Então, nesse sentido, o saber espírita fica o quê? Como instrumento de contemplação. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque a vida é breve. É passageira, gente. Passageira. Estava brincando, essa semana aí, estava reunida com jovens, né? Falando um pouco sobre o tema amor e posse. E eu até falei para ele, gente, aproveita. Parece que era ontem que eu tinha 14, 15 anos. Porque o tempo voa. O tempo voa. Então, a gente tem essas duas figuras, mas Jesus vem trazer uma outra figura, que é o samaritano. Então, ele trouxe duas figuras importantíssimas para a sociedade judaica. Duas figuras portadoras da lei judaica. E na lei judaica, Moisés ali traz a importância do amor. Então, esses dois indivíduos, o sacerdote e o levita, por assim dizer, o palestrante e o espírito, o seguidor, esses dois, sacerdote e levita, não executaram aquilo que devia ser executado, que era a lei de amor. Mas aí Jesus traz, e aí Jesus massacra tudo, porque ele coloca o quê? Um samaritano, que não era portador da lei, no sentido como os judeus viam, né? Eram os hereges. Esse samaritano, que era excluído pela sociedade judaica que tinha recebido a primeira revelação, a segunda, naquele exato momento que Jesus estava junto deles, ou seja, portadores de conhecimentos preciosos. Essa sociedade ainda muito fechada. E aí Jesus coloca um samaritano, que vem de fora, é excluído da sociedade, o indivíduo que está à margem da sociedade, e vai dizer, olha, é esse. Esse fez a vontade de Deus. Ele ajudou o outro dependente do seu crédulo. Ele amparou o outro. Ele deitou sobre ele o óleo da ternura, o vinho da compaixão. Pegou ele, atou-lhe as feridas. Olha que movimento. Olha, ele está atando as feridas dele. Olha que gentileza, que delicadeza, que sensibilidade com aquele que está sofrendo. E não parou por aí. Levou para uma hospedaria e pagou para cuidar dele. E disse que na volta pagaria o resto. Que belo! Que belo! Porque o bom samaritano, o nosso esforço é ser este bom samaritano. Não é aquele que é perfeito. Claro que não, o bom samaritano não é perfeito, mas ele se esforça para ser alguém melhor. Ele se esforça para colocar em ação aquilo que ele sabe. Ele se esforça para fazer essa mescla que o Espírito da Verdade crava nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Amai-vos e instruí-vos. Então ele se esforça para amar, para colocar esse saber com amor, para instruir amando e amar instruindo, como Jesus fizera. Então ele se esforça para ser o verdadeiro espírita, o homem de bem. Então, ser um bom samaritano não é sinônimo de ser perfeito, de ser um fanático religioso. É significado direto de
ser por assim dizer, uma tocha do amor do Cristo, uma carta viva de seu evangelho. Uma pessoa que se esforça para executar tais lições em sua vida e que entende que o próximo é a manifestação de Deus em seu caminho. E se eu não ajudo o próximo, eu consequentemente me desconecto desta potência divina. E quando eu me desconecto com Deus, eu me desconecto com a minha própria essência, visto que a minha essência, o meu espírito, foi criado por Deus. Então, olha que profundo que é, filosófico, não é, gente? Então, se desconectar do outro não é somente um caminho para o adoecimento psíquico e físico, mas é um caminho para um profundo, um profundo rompimento consigo mesmo. E aí a gente vai começar a sentir o quê? A vida parada, estagnada, a sensação de vazio, né? Entende? Porque eu me desconectei do próximo. Não, Jesus mostra, ó, o próximo está ali. O próximo é aquele que é, literalmente, aquele que te é mais próximo. Então, em qualquer local que você estiver, independente se você ama o próximo ou se você não ama o próximo, se esse próximo é conhecido ou é desconhecido, ele é a extensão de Deus em teu caminho. E o bom samaritano, olha que interessante. Agora nós vamos entrar no sentido mais psicológico, tá? O bom samaritano, ele tem a empatia. Se o levita era o egoísmo e o sacerdote o orgulho que cegam, o levita tem o sacerdote, o samaritano tem a empatia. Então, o samaritano, foi como eu disse, é aquele que ele vai fazer do outro uma extensão de si. Vamos lá, vamos deixar mais claro. Foi como eu disse, o outro é a manifestação de Deus em nosso caminho. Então, toda vez que aparece alguém no nosso caminho, solicitando amparo e ajuda, ali está uma ação preciosa para aprender a amar, mas, sobretudo, para ajudar aquele que está em sofrimento. Só que eu só vou poder ajudar se eu me sensibilizar. Aí começa o combustível da empatia. Que é o quê? A sensibilização. A sensibilização. Porque se a dor do outro não te comove, a gente está adoecendo em níveis graves. Gravíssimos. Né? Porque o egoísmo está corroendo. Entende? E aí, é claro que vai chegar. Mas aí ele se sensibiliza. Puxa, olha o outro ali, ó, na beira da estrada, quase morrendo. Notem que o samaritano não questionou, não cutucou ele, falou: o que você está fazendo aí? O que você fez para estar aí? O samaritano não fez isso. Ele simplesmente foi em direção e ajudou. Porque muitas vezes também a gente quer ajudar o próximo, mas a gente quer indagar o próximo, como se fosse no sentido de diminuí-lo, no sentido de questioná-lo, para trazê-lo na nossa ingenuidade a respeito do seu próprio papel enquanto criatura existencial e ser imortal que é, ou seja, como um agente de transformação de sua vida, mas não é desse jeito. Jesus mostrou. Não é desse jeito. Jesus mostrou que é dando exemplo. Porque o outro que está ali, ele está precisando de amparo, ele está precisando de questionamento. Ele está precisando de carinho, ele está precisando de exclusão, ele está precisando de um olhar amoroso, não de um olhar preconceituoso. São coisas diferentes. E aí ele se sensibiliza e no movimento da alma, isso é amor.
E aí a sua instrução, ele vai começar no meio do pensamento, no campo do pensamento, das ideias. Se fosse eu ali, então ele vai para o cognitivo. Então a empatia é um misto de, de alma, né? Da alma, do amor, uma conexão com a alma, com o amor, porque de alma para alma é com amor. E também um movimento intelectual. Então, se fosse eu ali, no lugar desse irmão, como eu iria querer ser amparado, ser assistido, ser ouvido, ser acolhido? Então, característica da empatia. Só que ser empático, a exemplo do bom samaritano, dessa parábola, e trazendo para o nosso dia a dia, não é pegar a dor do outro para si. O samaritano não fez isso. Ele foi um suporte, mas ele sabia que a cura era pessoal. Quando Jesus disse: "Vinde a mim, que eu vos aliviarei". Então, percebam que ele disse no primeiro momento: "Vinde a mim". Ou seja, nós que temos que ir até Jesus. Nós que temos que buscar essa luz. Nós que devemos beber de suas lições. Então, essa busca, o desejo tem que ser pessoal. Olha a vontade. Mas, acima de tudo, Jesus disse, olha só, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele não disse curarei. Não disse. E se ele pudesse curar, ele haveria falado. Mas ele sabia o quê? O que cura. Porque quanto mais conturbado é o espírito, mais conturbado será a sua relação com saúde e doença. Então, cura-se o espírito para ir se purificando de dentro para fora, do perispírito ao corpo físico. Então, Jesus sabia o quê? Olha, a minha palavra cura, porque a minha palavra é a manifestação da lei de Deus. Isso cura. Me curou? Porque antes de ser um Cristo, ele foi um espírito imperfeito que passou pelas fileiras da evolução, as reencarnações em outros orbes, sistemas planetários. Ele não é um ser à parte, como relembra as obras de Kardec e tantas outras posteriores. Mas ele disse: eu vou aliviar. Porque subtende-se que nisso que ele falou, olha, aqui você vai encontrar alívio, mas a cura efetiva e real é um processo de autocura. Ou seja, você tem que se curar, você tem que viver a minha palavra. E aquele que se esforça para ser o bom samaritano e colocar em ação no palco da vida a empatia, esse entende. Olha, eu não posso tomar a dor dele para mim. Eu não posso andar por ele. Eu não posso beber a água por ele, mas eu posso ajudá-lo. Eu posso confortá-lo. Eu posso aclarar a sua visão. Mas não posso andar por ele. Então, é muito, porque muitas vezes a gente fala assim, eu vejo pessoas falando, eu sou empático, e o problema de ser empático é que eu pego a dor do outro. Isso não é empatia. Isso é identificação com o sintoma do outro. Aí demonstra o quê? Tem duas pessoas adoecidas. Jesus, a todo momento, percebam, quando a gente lê o Novo Testamento, que Jesus nunca se identificou com o sintoma alheio. Nunca se identificou. Ele sempre esteve o quê? Afora, sendo um farol que iluminava, que possibilitava a pessoa se enxergar, sendo um espelho. Jesus foi. Ele acolhia, ele amparava, ele dava oportunidade de recomeços. Então, ele é o exemplo, na verdade, ele é empatia encarnada. Então, não é tomar, mas é
amparar. Não é confundir-se, é sentir o que o outro está passando. Entende? Então, esse é o nosso desafio para a gente ir conduzindo para o fim. O desafio que percebo da atualidade é justamente colocar isso em prática, seja nas redes sociais. Rede social é um campo que, muitas vezes, de intriga. Um teclar. Pronto, começa uma discussão enorme. Você arruína vidas, você prejudica a imagem de alguém. Porque te falta empatia. Você sai da figura de um justo que usa de amor e caridade e vai para a figura do justiceiro, que é orgulhoso, vaidoso, egoísta, pensa em si. Então, a empatia, Jesus falou sobre ela. Claro que ele falou, e ele colocou ela como a regra áurea, a regra de ouro. Fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito. Então, quando ele diz isso, ele diz o quê? Olha, porque para fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito, é esse movimento que eu acabei de explicar. Deixa eu me sensibilizar por ele. Deixa eu entender o que fez ele a fazer isso. Deixa eu entender se fosse eu no lugar dele, como eu queria que me fosse feito, como eu queria ser amparado, como eu queria ser instruído. Tá? Então, Jesus falou sobre isso. E quando a gente não está nesse caminho da empatia, a gente está no do egoísmo. E aí, Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10, conteúdos perturbadores, o nome desse capítulo, essa obra psicografada pelo grande médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Nessa obra, Joana vai dizer, né, que a raiva coloca o indivíduo no trilho do ressentimento e o ressentimento para o adoecimento. E ora, da onde que se deriva a raiva, essa emoção primitiva, instintiva? Do orgulho ferido. Aí, olha lá, orgulho ferido, raiva. Quando a gente está com raiva, a gente não costuma resolver as coisas da maneira correta, conversando de forma correta. Aí a gente fica com ressentimento. Ressentimento, caminho para adoecimento. Aí quando estamos no egoísmo, o que o egoísmo gera? Lamentação. E lamentação, Joana de Ângeles vai dizer, olha o que Joana fala, ainda na mesma obra e no mesmo capítulo, que é uma doença da alma. Porque o egoísta sempre vai o quê? Deslocar, assim como o orgulhoso, mas sobretudo o egoísta, vai deslocar para o outro. A culpa é dele. Ele não me atendeu, ele não fez isso para mim. Ele não fala comigo. E aí essa posição de lamentação, ficar se lamuriando das coisas inúmeras que nos rodeiam, nos coloca numa posição de vitimismo. E o vitimismo nos coloca muitas vezes no caminho da solidão. E a solidão nos conduz ao adoecimento. Olha que caminho. Por quê? A pessoa que se lamenta de forma demasiada, muitas vezes ela começa o quê? A repelir pessoas saudáveis da sua vida. E muitas vezes até pessoas adoecidas já não aguentam mais aquela pessoa que se lamenta o dia todo. Então, por isso que a gente tem que entender essas posturas aqui, tá vendo? Do orgulho sai uma série de sentimentos negativos, do egoísmo sai uma série de sentimentos, e da empatia sai uma série de possibilidades de autocura. Na medida que a gente ampara o próximo, a gente também é amparado. Na medida que a gente ajuda a costurar, metaforicamente, as feridas alheias, nossas feridas são costuradas por Deus. E a gente nem vê. Quando a gente vê, está cicatrizado. Então, é um processo. Tá? Nosso esforço é ser este samaritano que ama o próximo, que torna o próximo uma extensão sua, não no sentido de sobrepujá-lo,
mas no sentido de se identificar com ele, mas não tomar a dor para ele. Se identificar no sentido cognitivo, do pensamento, no campo das ideias, através de reflexões. E também se sensibilizar às fibras mais íntimas da alma, do coração, para estabelecer essa conexão, como Jesus sempre fez, com aquela mulher que fora pega em adultério, com aqueles sofredores que lhe buscavam, com aqueles que eram perseguidos, com aqueles que tinham os corações aquebrantados. Jesus foi o bom samaritano. Ele é esta figura personificada. Ele amparou, ele ajudou, ele enxugou as lágrimas alheias, ele reviveu a esperança nas criaturas, ele fincou no solo da humanidade a cura pelo amor, a tocha do otimismo, que destrói esses miasmas do pessimismo que muitas vezes querem nos conturbar. Mas ele mostrou o quê? Que o outro sempre está em nosso caminho. No lar, quando curou a sogra de Simão, quando ouviu o pedido de mãe, no seu primeiro prodígio físico, que foi a transformação da água em vinho, né? Ou será que ele deu gosto de vinho à água? Indagação profunda que permeia aí o meio espírita, né? E que o professor Severino Celestino também questiona. Então lá ele amparou. Ele amparou aqueles que eram de fora. Ele amparou os próprios discípulos, a cura da sogra de Simão. Então, a todo momento, tá? E a gente tem essa possibilidade, sobretudo, de começar essa trajetória em direção a este bom samaritano dentro de casa. Então, que a paz de Jesus se faça presente e muito obrigado pela compreensão, viu, gente? Caiu aqui a internet, eu quero convidar aí a querida amiga para fazer o retorno, companheira Josenilde. Nós aqui agradecemos esse momento que ocorreu, é natural que aconteça, mas a palestra levou exatamente àquela reflexão que necessitamos. Né? Porque só essa parábola em si, ela já traz uma profunda orientação para aqueles que querem buscar esse caminho. Deixa eu só agradecer a você, porque você levou exatamente esse ponto, tocando bem profundamente naqueles que estão buscando esse caminho. Eu só tenho que agradecer, muito agradecer. E que Jesus te ilumine cada vez mais, para que você possa trazer essas palestras com essa abordagem diferenciada, mas que traz o Evangelho no seu conteúdo maior, que faz com que a gente possa se envolver e buscar extrair desse ensinamento aquilo que nós necessitamos para as nossas mudanças. Muito obrigada, Jefferson. Eu que agradeço pelas palavras, viu, minha querida irmã. É sempre um prazer estar junto da senhora. Suas palavras, muito além de insuflarem o orgulho em mim, mas me demonstram, né, que eu estou no caminho certo, porque o suor é meu, os aplausos são de Jesus, já dizia Raul Teixeira, né? Então, também creio nisso e me mostra que eu estou no caminho certo. Muito obrigado por sempre abrir as portas aí, viu? Tenho um carinho enorme, eu sempre falo isso em todas as minhas lives, por todos esse povo maravilhoso aí que vocês são. Eu tenho um carinho enorme por vocês aí, viu? Nós aqui agradecemos. Aí pedimos para você fazer a nossa prece de encerramento e em seguida eu farei os agradecimentos. Mestre Jesus, divino amigo, querido irmão, vós que dividis
que dividiu a história da humanidade antes e após o Senhor, não por conta somente de seus grandiosos ensinamentos, mas foi porque muito amou e muito ama. Que possamos em Ti encontrar o guia seguro e o modelo mais perfeito para educarmos nossas imperfeições. Estende até nós, Mestre, a Tua misericórdia, a Tua destra amiga, generosa, compassiva. Acolhe-nos como leprosos da alma e limpa, Mestre, com Tua empatia e caridade, cada ferida. E que possamos sempre colocar suas lições em prática em nossas vidas, nos diversos ambientes que estivermos, e que os espíritos amigos que labutam em tua extensa vinha possam sempre estar conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos intuindo, revigorando nossa fé e nosso ânimo. Que tua paz imortal se faça presente em nossos corações. Que assim seja. Agora agradecemos a todos os irmãos que participaram conosco desse banquete de luz. Que Jesus ilumine a todos. Que numa próxima live, que na sexta-feira teremos, possam participar novamente conosco. Um grande abraço a todos. Também agradecemos a transmissão feita pela TV CEP da Paraíba e também pelo Portal de Luz, aqui de Ribeira do Pombal, do estado da Bahia, e a Federação Espírita de Sergipe, que nos dá esse apoio para que isso possa acontecer. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos e um grande abraço a todos. Uma boa noite. Um abraço a todos. Boa noite.